Olá, amigas e amigos da Associação Espírita André Luiz, aí de Viamão. Aqui é Felipe Mascarenhas, de Porto Alegre. E eu quero agradecer muito a oportunidade de poder estar com vocês, ainda que seja pelas ondas da internet, aqui pelas redes sociais, já que não podemos nesse momento estar juntos presencialmente. Foi uma alegria quando eu estive aí presencialmente com vocês pela primeira vez. Espero que tão logo seja possível possamos mais uma vez estar juntos. Mas, graças a Deus, a espiritualidade nos concede a oportunidade de refletirmos mesmo assim, mesmo estando em nossos lares, todos aqueles que podem, podemos refletir. E hoje, especialmente, numa reflexão que fala muito também aos tempos que nós estamos vivendo. Nesses momentos em que nós atravessamos essa pandemia, esse desafio coletivo da humanidade, aliás, coletivo e também individual, porque afeta tanto a coletividade, as sociedades do mundo inteiro, como também afeta individualmente a cada um de nós. E ao pensar nisso, é importante que nós lembremos pensando no item que nos coube para refletir hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo Sede Perfeitos, o item, o dever, nesses tempos, ele é fundamental de nosso estudo e reflexão. Porque quando atravessamos momentos como esse, de desafio para a humanidade, é fundamental que nós recordemos a nossa responsabilidade de espíritos imortais em trajetória evolutiva, fazendo a nossa experiência na matéria aqui na Terra, a responsabilidade que nos cabe a cada um individualmente e coletivamente como sociedade. Nesse item, Allan Kardec e os espíritos superiores nos trazem uma reflexão profunda do que constitui o dever. E ele vai dizer: não estamos aqui falando do dever que se constitui das profissões, mas do dever no campo moral. O que é que Allan Kardec vai dizer para nós? Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de se cumprir. Por quê? Porque ele está afeto a todas as influências da matéria. Então pensemos na atual circunstância que estamos atravessando. Muitos de nós, extremamente habituados à convivência social, nós aqui gaúchos, às rodas de chimarrão, aos encontros na casa espírita, aos encontros nos shoppings, nos encontros de família, nas reuniões, nos abraços, na nossa confraternização e de repente nós somos convocados ao isolamento social. Os grandes cientistas e as pessoas que pesquisam e que se debruçam sobre os cuidados com a saúde humana, com a qual nós temos grande responsabilidade por sabermos que o corpo físico é nosso instrumento de evolução na Terra e que nos cabe responsabilidade diante dele, tanto nosso também quanto para os cuidados que nos cabe com os nossos irmãos, irmãs, companheiros que fazem a trajetória evolutiva conosco na Terra. É importante pensarmos, nós estamos sendo chamados a renunciar a muitos prazeres, a muitos momentos de confraternização, de alegria. Podemos até experimentar uma certa melancolia, uma tristeza, uma aflição, uma angústia por estarmos privados desses momentos, da visita ao centro espírita, da roda de chimarrão, às vezes de visitar um familiar, de visitar outras pessoas. São muitos os desafios, são muito complexos. E, no entanto, impõe-se para nós um dever moral de cuidado com a nossa saúde e com a saúde dos outros, com a saúde daqueles que vivem essa experiência na matéria conosco, nesse momento da Terra. Então pensemos,
Qual tem sido a nossa postura diante do desafio que chega nesse momento para a humanidade? Então, por isso os Espíritos dizem, talvez nós estejamos sendo chamados ou estejamos sofrendo as tentações, os impulsos materialistas, que nos chamam para as experiências exteriores. Às vezes de consumir, de comprar, de ter coisas, de ter uma fartura maior, ou às vezes de coisas muito mais simples até. Mas impõe-se uma necessidade uma felicidade que vai muito além de nós mesmos. Então nós precisamos renunciar a uma alegria, entre aspas, né? uma alegria ilusória, para que nós possamos cuidar uns dos outros. Veja só que grande desafio. Olha o dever. Então, logo ao início lá do item, nós vemos exatamente, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro, e em seguida para com os outros. Então é algo que se estende para muito além de nós, mas diz respeito a cada um de nós e os outros. Então que bela oportunidade para refletir no momento atual. Qual o dever que nos cabe nessa hora? E aí, a lição, o Espírito Lázaro, que é quem escreve essa mensagem, diz assim: Deus criou todos os homens, todas as criaturas humanas iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pôde fazer. Veja só. É claro que isso vale para diversas circunstâncias, mas pensemos na atual circunstância da Terra. Todos estão sujeitos a contrair o coronavírus. É claro que algumas pessoas que têm mais condição financeira vão estar numa condição, é claro. Outras pessoas que têm outra condição estarão num momento mais desafiador. Mas todos estão sujeitos à experiência desse vírus. Então, nesse momento, todos precisam fazer renúncias. A experiência, o momento que nós estamos atravessando, como cada um de nós encara e utiliza essa experiência, esse desafio, para se engrandecer, para deixar que aflorem em si sentimentos de fraternidade, de cuidado consigo e cuidado com o outro, de cuidado com a humanidade, ou de egoísmo, ou de vaidade, ou de pensar só em si, ou de esquecer os cuidados com o outro. Isso é o que vai marcar, o que vai fazer o nosso estado de espírito quando tudo isso passar. Como eu estou atravessando essa circunstância? Como eu encaro o dever? Mas vejamos, por exemplo, que essa situação nos coloca diante de uma vivência bem intensa de coisas que nós vivenciamos todos os dias. A necessidade de renunciar ao egoísmo, a necessidade de tolerar uma incompreensão, um xingamento, quando nós não somos compreendidos, né? Ou quando nós perdemos a paciência com o próximo. Então, aqui nós estamos diante de uma circunstância em que o desafio da trajetória na Terra nos torna muito próximos, muito semelhantes. Todos estamos tendo que fazer grandes renúncias. É claro, como falei, a complexidade das nossas experiências humanas, cada um de nós, na atual reencarnação, está vivenciando uma experiência necessária para o seu progresso. Cada um de nós está agora encarnado na Terra. Opa, balancei a câmera aqui. Cada um de nós está encarnado na Terra atravessando uma experiência que é importante para a sua trajetória evolutiva. Então, hoje, a minha vida está acontecendo principalmente aqui em Porto Alegre. Quem está em Viamão está passando pelas suas experiências, mas quem está nos assistindo pela internet, em outros lugares do mundo, está na sua complexidade. Mas cada um tem os seus desafios.
tem o seu dever a cumprir. E repito, não são deveres os deveres que são afetos à profissão, os deveres esses que dizem respeito à profissão, à questão material, mas dizem respeito ao foro íntimo, à moral, à transformação moral da criatura. Veja só o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, fala nesse item. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. Tá vendo só? Como eu estou enfrentando, lidando com esse momento, com essa circunstância atual. E o que eu quero dizer aqui é que é natural que nós experimentemos aflições, angústias, diante de situações tão desafiadoras. São muitas renúncias. Nós não estamos acostumados a passar por uma situação como essa. O mundo inteiro está tendo de lidar com uma circunstância a qual nós não estávamos acostumados. Passamos por situações bem parecidas em séculos passados, mas as nossas gerações atuais não atravessaram. Então, diante dessas aflições, até afeta a nossa organização física, os nossos instintos, eles nos estimulam à defesa, né? Então nós ficamos com medo, com receio, com aflição, e é preciso daí colocar a nossa razão, a nossa fé em movimento. Então, não nos culparmos porque se estamos aflitos ou angustiados, né? Cada um tem a sua circunstância muito peculiar, muito complexa, mas buscar exercer na leitura, na prece que nos auxilia, numa leitura edificante, na leitura de uma página do Evangelho, de uma página da espiritualidade que nos inspire a um ponto de vista mais além. Às vezes nós estamos tão mergulhados na experiência, nessa dificuldade que estamos atravessando, e o nosso olhar não consegue se erguer para podermos olhar de um ponto de vista mais elevado as circunstâncias, né? Então é preciso que nesse exercício nós possamos pensar como espíritos, espíritos imortais. Compreenda as suas limitações, as suas dificuldades, olhe para elas e estude. Estudemos as nossas sombras, as nossas limitações, os nossos medos, as nossas dores, porque isso é um processo de autoconhecimento, mas não paralisemos nela. Estejamos dispostos a olhá-las, compreendê-las, aceitá-las e trabalhar aos poucos para transformá-las. Então, é natural, repito, que tenhamos uma angústia, um medo, um receio. Mas então façamos uma prece, uma leitura edificante, um pedido de força, de esperança. Vamos conversar com amigos, com os corações queridos que nos cercam. Vamos pedir amparo, vamos trocar experiência. Vamos assumir responsabilidade diante da vida. Vamos ser responsáveis, respeitando as recomendações de saúde, os cuidados necessários. Vim aqui para o carro para gravar no estacionamento de casa. Vim de máscara, com álcool gel na mão. Daqui eu vou sair e vou voltar direto para casa. E seguir trabalhando. E tomar um banho, ter todos os cuidados para que nós tenhamos cuidado com a nossa saúde e com a saúde de quem precisa, de quem não pode ficar em casa, quem precisa estar na rua, profissionais de saúde, tantas pessoas que necessitam viver essa experiência. Então, porque nós estamos ajudando a nós mesmos e a eles também. Mas dentro dos nossos lares, quem está nos seus lares agora, recolhido nos lares? E o dever moral que nos cabe para com aqueles que estão convivendo conosco. E para conosco mesmo, para com nós, né? Então, o cultivo de uma meditar em cima de um ensino do Cristo, é uma meditação que nos auxilia no autoconhecimento. Ouvir uma música boa, não passar o dia inteiro É importante nos manter informados, é importante nos manter sabendo do que está acontecendo, até para que as nossas atitudes estejam de acordo com as principais recomendações mundiais de saúde, mas também que nós façamos uma higiene mental, que nós possamos ouvir uma boa música,
dentro das nossas possibilidades, auxiliar outros corações, compartilhar uma mensagem edificante, mandar um alô para alguém que faz tempo com quem a gente não fala. São deveres morais da criatura. E autocuidado, trabalhar o nosso egoísmo. Ainda dizem assim o Espírito Lázaro: o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Há um tempo, juiz e escravo em causa própria, porque cuida, porque olha para dentro de si. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende da razão, como de sua mãe o filho. Né? Então, também um laurel, o dever moral também vem da razão, dessa razão que nos fala do que é certo, do que é necessário ser feito. O homem tende a amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Então esse dever moral confere músculos espirituais. Estou falando simbolicamente, né? Mas é como uma academia do espírito. Nós vamos nos tornando mais resistentes moralmente. Isso é obra do esforço pessoal, mas do tempo. O tempo que transcorre, a experiência, com o tempo que passa, com a experiência, com o nosso trabalho de renovação interior, vamos ganhando essa maturidade do senso moral. Então nós vamos nos tornando mais maduros moralmente. Já não nos entregamos ao egoísmo de forma infantil, já não nos entregamos às experiências do sentimento ainda tão apegadas à matéria. Né? As experiências com finalidades puramente materiais já não nos interessam tanto. Nós vamos em busca da experiência nobre, sublime, da vivência do amor, da esperança, da fraternidade. E finalizando, o Espírito Lázaro diz: o dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Quer que a beleza da obra resplandeça a seus próprios olhos. Porque é esse um grande caminho a ser trilhado por todos nós. Que nós sejamos luz do mundo, que nós possamos cumprir a nossa missão aqui na Terra, fazendo essa grande jornada, esse grande desafio. Mas que grande momento também de vivenciarmos o dever moral. O dever. Esse momento difícil da humanidade, mas que é uma grande oportunidade de ascensão. Muitos de nós, agora, nesse instante, não têm a bênção da fé no coração. Se entregam, por vezes, ao desespero, seja pela dificuldade material, pelas dificuldades, pelas limitações mesmo interiores, e nós podemos, quem sabe, ofertar algo de nós. Seja uma oferta, um compartilhar material, seja um compartilhar emocional, espiritual. Uma palavra amiga, um conforto, um consolo, uma inspiração, uma esperança. Auxiliemo-nos uns aos outros. É uma grande caminhada. É um momento desafiador da humanidade, mas cada um de nós reencarnou no mundo para atravessar todas essas experiências. Que nós saibamos dar as mãos espiritualmente, moralmente, auxiliando-nos, amparando-nos e contribuindo com a nossa ascensão espiritual. Vamos nessa? Vamos nos ajudar? Eu agradeço muito a atenção de todos. Espero que em breve nós possamos estar
juntos, tão breve quanto possível, nos encontrando novamente. Enquanto isso, façamos dos nossos lares um templo de espiritualidade, onde nós possamos cultivar em nossos lares o dever moral, a fraternidade, o desapego, a simplicidade, a amorosidade, a tolerância, a compaixão, a compreensão. Que os nossos lares, que os lugares onde estivermos, sejam por nós tornados lugares espiritualizados. Que a nossa morada corporal, que o corpo, nossa morada do espírito nesse momento também, seja por nós tornado um lugar de espiritualidade profunda. Muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço.